Bom dia. Bom, eu não vou fazer aquela gracinha do vídeo agora de novo, não, porque vai ficar chato, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o link entre o virtual e o real. Eu não sei se vocês notaram que eu estou com a mesma roupinha do vídeo. Acontece que esse vídeo nós estamos mandando para todas as igrejas aqui ao redor, as 3 BRs daqui, Richmond, Filadélfia, Nova York e Newark. A gente está planejando que seja realmente uma festa espiritual de reencontro, de abraçar, de integrar com membros da família de Deus. Não existe nada como voltar para Jesus, não é? É uma maravilha. Bom, antes de contar as 3 histórias e de tentar fazer algumas aplicações delas, eu gostaria de trazer para vocês uma parte importantíssima da pregação de hoje, que é a partilha da mensagem espiritual através da música. E para isso eu gostaria de convidar uma princesa para vir aqui. Princesa do meu coração há 44 anos de casado, é brincadeira? Com a mesma esposa. A Sonete vai interpretar para vocês uma das músicas para mim, a mais linda música do poeta e amigo Mário Jorge Lima. Essa música tem sido uma inspiração e eu peço a Deus que seja uma bênção para todos vocês nessa manhã. De tanta espera para ver meu Salvador, a vida eterna me parece então um sonho inalcançável. Infantilmente eu passo logo a duvidar de sua promessa. O tempo passa e o meu Senhor não vem. Oh, quanto anseio vê-lo em glória aqui chegar. Pois Ele mesmo prometeu, mas se tardar ainda espero, e ao esperar contar eu quero que Ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Pode mais oferecer as condições tão necessárias para viver. O sofrimento e a dor às vezes quase são insuportáveis. A própria vida que se apaga e vai levando os nossos planos, mas eu ainda sei que tudo irá mudar. Oh, vem Senhor, oh, vem depressa, eu peço então, no que eu puder, vou apressar a tua volta. Oh, meu Jesus, será tão
própria vida nele. Sei que ele vem, já vai chegar, não vai faltar. Que eu puder, vou apressar a tua volta, ó meu Jesus. Será tão bom rever aquele que tem a própria vida nele. Sim, ele vem, já vai chegar, não vai faltar. É esse encontro e essa volta que é a razão da nossa vida, amém? Bom, vamos às histórias que Jesus contou e que eu gostaria de recontá-las para tirarmos algumas lições para nós. Lucas capítulo 15. Olha só, todos acharam? Lucas capítulo 15, a partir do verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí a gente tem um problema. Jesus se misturava com as pessoas. Jesus estava com os pecadores, com os publicanos, comia com eles, convivia com eles. E esses líderes aqui achavam ruim que isso estivesse acontecendo, achavam isso um absurdo. Como quem diz, como é que ele pode andar com essa gentalha aí, com esse Zé Povinho? Não é possível. Bom, Jesus então, para responder àquela situação, ele contou 3 histórias. A primeira história diz que: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Uma pergunta, né? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa parábola, ela pode significar também a história da igreja. Nós somos ovelhas e cada igreja tem um pastor. O pastor desse rebanho aqui é o pastor Davi Barroso. E eu me alegro em testemunhar várias vezes que quando ele nota uma ovelha desgarrada do redil, ele vai atrás. Oh, que bom! Ele vai atrás, ele busca, ele visita, ele ora, ele intercede. É assim que deve ser um pastor. É assim que são os pastores, interessado pelas ovelhas, interessado pelo bem-estar delas. Ele não se conforma de que tenha havido uma perda de 1% no redil. Certo? Então, na primeira história que Jesus contou, se a gente transferir isso para a igreja, a gente está falando de que dentro da igreja houve uma perda de 1% e a providência quem tomou foi o pastor. Está certo? Faz sentido, não é isso? Esse é o trabalho do pastor, ir atrás das ovelhas, recuperar as ovelhas. Mas a metáfora da história da igreja, ela entra por outros ângulos. Vamos ver a segunda história. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido.
Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Olha que história linda. E nas duas histórias, a gente tem o elemento comum de que quando você acha aquele que está perdido, tem festa, celebra. Ele chama os amigos e há momentos de júbilo, de alegria. Aqui, nós temos a história de uma mulher que perdeu aquela dracma e dentro de casa. Essas dracmas aqui, elas eram um tipo de dote das moças. E quando Jesus contou a história, ele se referiu a uma situação que era muito comum. Elas usavam essas moedas no dia do casamento e demonstravam o patrimônio que elas tinham. Era uma coisa pública. Então, perder uma moeda dessa era um descuido muito grande, porque significava todo o valor material que ela possuía. Então, ela usava no casamento, guardava dentro de casa, e aquilo era lembrança do patrimônio dela. Cada dracma equivalia a um dia de serviço, era uma coisa de valor. Era uma moeda de prata que tinha um valor muito grande. Então, perder uma moeda dessa não era só a perda financeira, era a perda emocional, era a perda da lembrança, entendeu? É como você perder uma aliança. Eu já perdi a aliança? Eu acho que não, né? Nunca. Ela acha que sim. Ninguém é perfeito, né, irmãos? Mas eu achei aquilo que estava perdido. Alegria! Imagina se eu tivesse perdido a aliança e ficasse por isso mesmo. Não pode. Perdeu, vai, procura até achar. Aqui tem a dracma, que é a mesma coisa. Ela foi, varreu, buscou, achou. E o bom é que ela sabia que a dracma estava dentro de casa. As casas em Israel, naquele tempo, elas tinham uma porta e quase nenhuma janela. Tinha várias que não tinha janela nenhuma. Então, era escura. Aí, o que é que ela fez? Ela foi com a lamparinazinha assim, ó, varreu, buscou, fuçou até... Achei! Oh, maravilha, que alegria! Chama as amigas, vamos festejar, vamos celebrar isso aqui. Quantas dracmas ela tinha? Quantas? 10. Então, a perda, se a gente transferir a experiência da dracma, da perda dessa dracma, dessa moeda, da casa para a igreja, a gente está falando de uma perda de 10%, certo? Na história das ovelhas, a perda era 1%. O pastor foi atrás, achou, trouxe de volta. Alegria! Aqui, a perda era um pouquinho maior. Porque só tinha 10, perdeu 1, perdeu 10%. Você já parou para pensar que dentro da igreja tem irmãos fiéis, dedicados, que estão perdidos, que nem a dracma? Nós, como membros, temos que ter interesse pelas pessoas, pelas necessidades das pessoas, e buscar essas dracmas perdidas dentro da igreja. E quando a gente encontrar essas dracmas, essas moedas de grande valor, a gente tem que celebrar o reencontro. A gente tem que ficar alegre, porque a vida do cristão é alegria em Jesus. Eu fico muito emocionado de pensar que essa mulher não deixou passar em branco a perda da dracma. Eu confesso para vocês que essa moeda de 1 centavo, eu não dou muita importância para ela. Eu já perdi várias moedas de 1 centavo. Mas eu tenho umas moedas especiais de $1, que foram cunhadas em algumas ocasiões históricas aqui nos Estados Unidos, que eu jamais gostaria de perder. Tem moeda e tem moeda. Tem valor e tem valor. Mas se você quiser saber quanto você vale, você olhe para a cruz e descubra que o sangue que ele verteu foi por você.
Então, nesse caso, dentro da igreja não pode perder ninguém. Ninguém pode ficar perdido dentro da igreja. Tem que achar todo mundo, tem que ir atrás. E esse não é só o trabalho do pastor, esse é o trabalho dos membros. Você percebe um colega de trabalho desanimado, ora com ele. Você percebe alguém doente, vai, intercede por essa pessoa. Você tem alguém machucado, alguém que está passando por uma dificuldade no casamento, vai atrás, ora. O pastor não dá conta de fazer tudo sozinho, ele precisa de você, dessa ministração dentro de casa, buscando a dracma perdida aqui dentro. Terceira história. Essa agora é a mais emocionante, né? Essa história é demais. Continuou que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, acabou, destruiu os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos para guardar porcos. Você já leu, como eu, isso na Bíblia várias vezes, mas para um judeu ter que ficar tomando conta de porco é uma situação assim praticamente inaceitável, inconcebível. Mas o desespero era tão grande, a necessidade era tão grande que ele foi parar naquela situação. Bom, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando você tem dinheiro, quando você tem prestígio, quando você tem respeito, quando você está metido em projetos de sucesso, todo mundo fica em torno de você. Mas quando o fracasso bate na porta, quando a doença chega, quando o dinheiro acaba, é impressionante como as pessoas desaparecem. É impressionante. O jovem não entendia da vida. Ele achava que teria tudo o tempo todo. E quando ele estava com o dinheiro da herança do pai, era cercado de amigos, de festas, de prostitutas para fazer o que ele quisesse. Mas aí o dinheiro acabou, ó. Aí o dinheiro acabou. Acabou a esperança, acabou a dignidade. E me constrange de pensar que lá naquele atoleiro, porque porco não vive no asfalto, certo? Porco vive na lama. Misturado excremento com urina, se jogava aquela comida, aquelas bolotas, e esse pobre desse rapaz, filho de pai rico, tinha que ir lá empurrar o focinho do porco para pegar, essa é minha, eu preciso disso, eu estou morrendo de fome. Imagine você comer aquela comida imunda, contaminada, que trazia doença para ele. E eu imagino também que os porcos não iam deixar por isso mesmo, não. De repente os porcos começaram a dizer, o quê? Está pegando a nossa comida aqui? Que situação, gente. Que coisa mais degradante para um rapaz rico, de família boa. Então, um dia, a Bíblia diz no verso 17, que ele caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar e vou atrás do meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Confissão. Esse é o primeiro grande passo da restauração. Pai, eu aprontei, eu fiz errado, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando a gente às vezes vai para Deus, a gente vai com o discurso pronto. Olha, Senhor, eu fiz errado, tal, mas... E a gente já dá justificativo. Mas a justiça de Deus, quando olha com o seu amor e com sua misericórdia para a gente, Deus tem sempre outros planos muito melhores. E levantando-se, ele foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido nele,
correndo, o abraçou e o beijou. Amém? Oh, gente, isso é muito lindo. É muito lindo porque esse rapaz, ele merecia uma surra. Atrevido, desperdiçador, cara de pau. Pegou o dinheiro do pai, torrou, aí agora vem com... O que esse menino quer? O pai poderia ter exercido a justiça antes da misericórdia. Mas o pai, quando viu o filho, veio, abraçou, beijou. Imagina o pobre do pai, né? Roupa boa, limpinho. Agarra aquele menino magro, esquelético, acabado, fedendo porco, fedendo lama, fedendo excremento, fedendo urina. Que quadro! Ele abraçando o filho. Há 2 semanas eu estava na Índia e um colega de trabalho foi fazer um sermão num colégio lá na Índia, na cidade de Pune. E era a primeira vez que ele estava pregando. Samuel e eu estávamos juntos, encorajando-o a fazer a pregação. E ele contou mais ou menos o que ele iria pregar, e ele decidiu pregar sobre o filho pródigo. Ele teve um insight que eu nunca tive na vida. Ele disse o seguinte: quando o filho pródigo voltou, acabou o sofrimento pródigo do pai. Ó, já tinha parado para pensar nisso? Na verdade, o filho estava sofrendo externamente. Ele estava com fome, ele estava cheirando mal, ele estava metido com porco, ele estava maltrapilho. Mas, na verdade, o verdadeiro pródigo era o pai, que não podia conceber a sua vida sem o filho. E quando o filho pródigo voltou, aí acabou o sofrimento do pai. Sabe o que isso nos ensina? A graça de Deus está de braços abertos para nos receber todo o tempo, em todos os momentos. E isso inclui quem está na igreja e quem está fora da igreja. Quem conhece Jesus e quem não conhece Jesus. Quem já esteve com Jesus e quem deixou os seus caminhos. Seja lá qual seja a sua situação, a graça e a misericórdia de Deus estão de braços abertos para lhe receber, mesmo que você esteja fedendo porco, lama, urina e excremento. Olha que coisa, gente. Aí o pai, animado, foi ouvir o discurso do filho, né? O filho: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem deixou continuar. Ele disse assim, ó, disse para o servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel do dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho, comamos e nos regozijamos. Vai ter churrasco aqui em casa, gente, se prepara, vai ser um festaço, vai ser uma maravilha, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e todo mundo começou a se regozijar. Ora, tem um senãozinho aí. O filho mais velho, que estivera no campo, quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu aquelas músicas, as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhes: o que era aquilo? O que é isso aí? E daí ele foi informado: olha, veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, recuperou a sua saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai, sabe aquele esquema do deixa disso? Meu filho, para com isso. E tal. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos, pai, que eu estou te servindo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então o pai respondeu, disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Estando comigo, tu tens tudo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos
e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. E tem mais, ele estava perdido e foi? Amém! Gente, o Evangelho é algo maravilhoso, porque o Evangelho é essa mensagem de esperança que a Sonete cantou, de que vivendo com o Pai, um dia nós estaremos com Ele eternamente no lar celestial. Amém? Que coisa! Bom, vamos transferir a história para a situação da igreja, certo? Aí agora o bicho pega. Muito bem, você tem aqui uma história de que houve uma perda na igreja de quantos por cento? 50%? Não, essa metáfora está por fora, porque não é possível que tenha se perdido 50% de quem estava na igreja e saiu. Não é possível um negócio desse. Será que é isso? O que é que vocês acham, hein? Ó, 2, né? Então tinha um, aí o outro veio, saiu, ficou só um. Depois esse outro voltou, aí foi essa alegria tremenda. Se a igreja, se o cenário da igreja é a história do filho pródigo, nós estamos falando aqui de uma perda de 50%. Será que isso existe? Gente, infelizmente, sim. As estatísticas nos últimos anos mostram que aproximadamente 50%, na média, né, varia, depende do ano, depende do lugar, depende de uma série de coisas, mas varia de entre 45, 50, 55, há lugares que é mais, de gente que veio para a igreja, conviveu nos caminhos do Senhor, saiu e nunca mais voltou. Eu estou falando para vocês de uma tragédia. Tragédia. E para vocês entenderem o tamanho e a dimensão dessa tragédia, eu quero dar um pequeno exemplo para vocês. Robson, vem cá. Vem cá com a tua família. Traz o... Pode vir também, rapaz, você está convidado. Vem aqui desse lado. Aqui. Beleza, tudo bem? Joia. Como vai? Tá bom? Muito bem. Nós temos aqui uma família, certo? Só quem tem família sabe o que é uma família. Quem vive sozinho não tem essa noção da ligação, das emoções, do lado psicológico, de tudo que diz respeito a uma família. Vamos supor que um dia eu chegue... Não vai, essa é com a mamãe mesmo. Ixi, eu estou vendo que não vai vir com titi. Tá ótimo, vamos ver aqui. Não, eu já vi tudo aqui. Se a mamãe se afastar, o que acontece? Muito bem. Então, vamos supor que eu chego um dia e digo assim, olha, bom, já que ela está junto com você, eu vou montar um esquema diferente. Olha, é o seguinte, eu gostaria de fazer um passeio no parque e queria levar para passear o garotinho e a sua filha. Será que ela vai? Deixa eu ver. Vem cá. Vem cá com o tio, vem. Dá a mão aqui. Vem cá. Vem. Olha, você viu? Isso é família, entendeu? Não desgruda por nada nesse mundo. Muito bem. Você não vem com o tio? É só um pouquinho. Não quer, não? Tá bom, então. Não, fica tranquilo. Tá certo, é assim mesmo. Imagina que ele vai abrir mão da segurança de estar com o papai e com a mamãe, que vai com um tio estranho assim. Não tem jeito mesmo. Muito bem. Mas vamos supor, agora eu vou chamar vocês para a imaginação. Eu pego essas duas crianças e vou levar para o parque, certo? Aí levo para o parque, a gente brinca, e está divertido, faz de conta que eles não estão lá, eles estão comigo aqui, certo? Aí vai, brincamos à tarde, nos divertimos e tal. De repente eu sento para fazer uma coisa que ninguém faz hoje em dia. Eu sento num banco e começo a ficar olhando as mensagens no celular. E eu estou tão entretido olhando ali no celular,
que de repente, quando eu olho para trás, cadê as crianças? Eu digo, meu pai, cadê? Eu tenho que achar essas crianças. Aí eu vou para lá, vou para cá, e roda, e vira, e procura. Você não viu as crianças? Olha, ele tinha uma gravatinha assim, uma camisa branca, a menina tinha um vestido verde, mas não teve jeito. Eu fiquei 1h30 atrás dessas crianças e não achei. Eu perdi as crianças. Agora, você imagina a minha situação, voltar para o pai e para a mãe e dizer que eu perdi as crianças. Mas eu tinha que compartilhar, porque eu precisava mais ajuda. Como é que eu ia fazer? Eu volto assim com a cara no chão, sem saber o que dizer. Digo, ó, levei para o parque lá e perdi as crianças. Como é que você reagiria se eu dissesse um negócio desse para você? Olha, não dá para falar agora, mas ia ser uma reação muito feia, eu acho. Ia ser terrível. Mas o que você acha que você faria? Fora me matar, seria o quê? Te matar de novo. Não sei, a gente fala, mas a gente com certeza ia ser desesperador, né? Eu já ia estar atrás, não ia nem... Você falou, perdeu, eu já estava indo onde você estava e eu estava indo atrás. Yeah. Não é normal em nenhuma família você perder um membro e ficar por isso mesmo, certo? Você, o que é que você faria? Chamar a polícia, ativar, sei lá, pedir para as pessoas procurarem, desesperado também. É. Só de imaginar já dá desespero às vezes. Pois é. Já parou para pensar nisso? Muito obrigado. Tá? Vamos descer. Eu queria levar as crianças para o canto para ficar mais dramático, mas ficou ótimo. Está ótimo. Gente, a realidade é o seguinte. Quando você perde um membro da família, nunca fica por isso mesmo. Eu falei dos filhos pequenos. Mas imagine uma esposa que o marido vai e não volta, fica perdido. O que vai acontecer com a vida dela? Vai atrás. Vamos supor do marido que houve, sua esposa desapareceu. Ela foi para as compras e desapareceu. Bom, pelo menos desapareceu num lugar bom, né? Para elas. Ninguém aceita perda na família. Agora, deixa eu olhar bem para vocês, fazer uma pergunta bem ao coração de vocês. Por que é que as pessoas saem da igreja, da família de Deus, e a gente não vai atrás? Por quê? O que acontece com a gente que não tem essa paixão de ir atrás das pessoas que saíram da família, que a gente tem pelos membros da nossa família? Porque eles não são família? Presta atenção. O nosso Pai do céu nos colocou aqui na terra como irmãos, e como membros da família nós temos o compromisso de ir atrás. Não pode. E essa coisa é uma coisa tão séria que eu vou fazer uma pesquisa aqui com vocês agora. Quantos de vocês aqui na igreja hoje conhecem esses irmãos queridos, essas irmãs queridas, que já estiveram aqui na família e saíram e não voltaram mais? Quantos de vocês conhecem gente assim? Deixa eu ver, levanta os braços. Não, mas tem gente que está com frio. Eu estou vendo que está assim. Não, eu quero ver direito. Quantos de vocês conhecem pessoas que já fizeram parte dessa família, saíram e ainda não voltaram? Deixa eu ver o braço. Agora, não, segura um pouquinho, mas que braço tão cansado é esse? Segura um pouquinho. Eu quero que todos vocês olhem para trás e vejam os braços que estão levantados. Olha só. Olha só. Sabe o que vocês estão me dizendo? Tem outra igreja fora. Tem outra igreja que já veio para cá, saiu e não voltou. Esse é um assunto fundamental, é um assunto seríssimo. Nós somos no mundo aproximadamente 21 milhões de adventistas do sétimo dia. Se todos os membros da família estivessem em casa, nós seríamos mais de 30. Então, meus queridos, esse projeto que o pastor Davi já mencionou 2 vezes aqui hoje, que eu falei no vídeo,
É um projeto muito sério e que deve demonstrar para os nossos queridos irmãos que saíram da igreja e não voltaram, que pelo menos a gente está se importando com eles. Nós já realizamos esse projeto do Reencontro Imperdível 53 vezes. Eu já lidei com milhares de pessoas, graças a Deus, muita gente já voltou para a igreja, tem histórias maravilhosas e inspiradoras. Mas a grande crítica que eles fazem é assim: eu saí, nem sentiram a minha falta. Gente, que coisa! Isso não pode. Então, é por essa razão que no início desse projeto, porque tem o antes, o durante e o depois, a gente vai mandar uns vídeos cada semana aí, para poder ir alimentando e orientando o que fazer, mas a parte fundamental que começa hoje é assim: acha uma pessoa, ou 2, ou 3, ou 5, quantas você quiser, e começa a orar por essas pessoas. Sabe por quê? Porque quando você clama ao Senhor em oração, o Espírito vai lá e começa a interceder. Aí você vai dizer assim: mas isso funciona mesmo? Eu vou contar 2 pequenos exemplos. O primeiro, um garoto na cidade de Curitiba, ele decidiu brincar com o inimigo de Deus. Ele cresceu no lar adventista, se afastou dos caminhos do Senhor e começou a visitar lugares aonde o inimigo de Deus estava. A sua mãe nunca deixou de orar por ele. E no momento que ele estava vendo toda aquela situação estranha para a formação dele, né? Ele percebeu que o inimigo tomava posse de uma pessoa naquele círculo, depois passava para outra, depois passava para outro, depois passava para outro, aí finalmente, quando chegou nele, saltou e foi para o outro, e seguiu com o outro. Aí todo mundo naquela roda diz assim: o que aconteceu? O que aconteceu que você não recebeu? O rapaz ficou espantado com aquilo, saiu perplexo e ligou para a mãe. Disse: olha, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas aí ele falou o que aconteceu. A mãe disse assim: meu filho, eu não sabia onde você estava, mas na hora que você estava naquele local, eu estava orando por você. Então, o que eu posso dizer para vocês? Deus intercedeu para livrar o garoto. Ele ficou tão impressionado que escolheu voltar para Jesus, escolheu voltar para os caminhos do Senhor. Algum tempo atrás, no hospital na Califórnia, alguns médicos, fazendo uma pesquisa, decidiram fazer em pessoas em estado terminal 2 listas. Aleatoriamente escolheram nomes e escolheram outros nomes. Uma das listas eles deram para cristãos orar. A pessoa não conhecia, mas tomou aquele nome e começou a pedir ao Senhor: Senhor Deus, intercede, cura, transforma essa pessoa, interage nesse momento. Oração intercessória por uma pessoa que não conhecia que estava em estado terminal. E os cientistas notaram que depois de 3 semanas, a melhora nas pessoas que estavam recebendo o benefício da oração era assustadoramente maior. Alguns ficaram curados e alguns saíram daquele estado de saúde. Então, quando eu digo para vocês: vamos começar o projeto do dia 6 de abril, orando de forma intercessória por esses membros da família, eu estou clamando para vocês por interesse, por se importar, por amar, por ter carinho, por abraçar
E eu sei que o Espírito de Deus vai trazer essas pessoas de volta para a família. Quando eles voltarem, não reajam como o filho mais velho. Por favor, reajam como pai, porque é assim que faz Jesus. Tem gente que saiu porque aprontou aqui, mas tem o coração aberto, perdoador, seja misericordioso. Esqueça e entregue para Deus agir e transformar. A primeira vez que eu ouvi sobre esse dado estatístico que eu estou falando para vocês, eu fiquei alarmado. E naquela época a informação que eu ouvi é de que 25% de quem vinha para a igreja apostatava, saía. E eu comecei a orar e a pensar, e orar e pensar, digo, meu Deus, não pode. Alguma coisa tem que ser feita. Porque, puxa vida, eles são meus irmãos, são irmãos em Jesus, não pode. Aí um dia eu estava fazendo mercado com Dona Sonete, uma coisa rara, porque eu não gosto de fazer compra de jeito nenhum, mas eu fui no mercado com ela. O amor é capaz de qualquer coisa, né? Eu fui no mercado, estava ali, de repente, numa das prateleiras, eu virei para a Sonete e disse assim, olha, quer saber? Ela disse, o quê? Eu disse, música. Ela disse assim, ok. Eu digo, olha, é música, tenha certeza que é música. Ela, certo. Mas de que é que você está falando? Eu disse assim, olha, eu acho que a melhor ferramenta para atrair pessoas que já fizeram parte da família de Deus e saíram. Aí ela disse, mas por quê? Eu disse assim, eu estive pensando, é assim, a pessoa sai da família de Deus, mas quando dá aquela hora do pôr do sol na sexta-feira, dá aquele aperto no coração, ele sente falta de cantar os hinos antes do pôr do sol. Sábado de manhã, eu conheço gente que vai fazer o mercado, está fazendo as compras, quando ele olha no relógio, vê que é 10h30, 11h da manhã, diz assim, puxa, eu podia estar cantando com o povo lá, brilha Jesus, estou aqui. Aí começa o conflito. Aí esse querido irmão, essa querida irmã começa, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, eu acho que eu fui longe demais, eu acho que para mim não tem mais esperança. Você vê, eu sei tudo da Bíblia, eu devia estar guardando o sábado, mas olha só, estou fazendo compra. Eu sei que eu estou indo contra a vontade de Deus. Então, eu acho que para mim não tem mais jeito, daquele desânimo, mas que ele sente falta da amizade, sente falta. Olha, você não tem ideia da alegria e do júbilo que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração quando você começar a demonstrar interesse por esses irmãos. Por enquanto a gente está falando de oração intercessória, mas na frente vai ter mais ação. A ideia é de você estabelecer uma ligação com essas pessoas e no dia do programa ele vem para ouvir música, certo? Você não vai chamar a pessoa, porque às vezes a pessoa saiu e não quer mais voltar. Tudo bem, tem que respeitar a vontade da pessoa. Mas quando ele vier, ele vem junto com você. Você vai abraçar essa pessoa. Você vai se importar com essa pessoa. E daí ele vai ouvir música. E veja, para o programa não é qualquer música, não. É música que tem a ver com a história de conversão das pessoas. A irmã Sonete, por exemplo, ela tem um monte de música daquelas campanhas do pastor Bulhon. Muita gente, na hora que ela estava cantando para o apelo, voltou para Jesus. Então, ela já está assim, mais com a quilometragemzinha assim, que nem eu, assim, mais avançada. Mas essas músicas aí, elas têm uma história, na história de vida das pessoas. Entendeu? A Alessandra Samadelo, por exemplo, aquela música, com os braços bem abertos, eu estou a te esperar. Vai cantar isso aqui no dia 6. Porque quando eu fiz o convite para ela, eu já expliquei. Eu digo, olha, não é um show, não é concerto, não é apresentação. Eu quero, você vem para cantar essas músicas aqui, que são músicas que tem que ver com a história de conversão das pessoas. Então, gente, vai ser uma benção, viu?
vai ser imperdível, porque a gente nunca perde por reencontrar Jesus. Amém? Vamos ver de novo. Quantas pessoas, quantos de vocês já têm um nome em mente, ou mais de um, para começar a orar? Amém? Deixa eu ver. Segura a mão para cima, assim, ó. Querido Deus, essas mãos erguidas significam vidas que vão começar a receber intercessão. Ah, Senhor, que maravilha! Segura a mão desses intercessores e abençoa as pessoas que vão receber essa bênção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé.